OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a honra, o prazer de receber hoje como entrevistados a doutora Vanessa Mateus, que é juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da APAMAGES, que é a Associação Paulista dos Magistrados. E também o prazer, a honra de estar novamente com o meu querido amigo, o economista, professor Dr. Roberto Troster. Troster, é um prazer estar contigo, é um prazer estar com a doutora Vanessa, para um evento extremamente importante, porque é o lançamento de um livro que eu julgo extremamente importante, tão importante eu julgo, que está sendo patrocinado também pela Ordem dos Economistas do Brasil. E é um livro que apresenta um conjunto de propostas para um Brasil melhor. Troster, fala um pouquinho sobre o livro em si e depois vamos pedir para a doutora Vanessa para que diga exatamente o conteúdo do livro. Bom, o CEDES, que é o Centro de Estudos em Direito Econômico e Social, é um think tank que está capitaneado pelo João Grandino Rodas, que foi reitor da USP, diretor da São Francisco. Eles têm várias atividades e, entre elas, um mestrado, stricto sensu, e a primeira turma do mestrado, da qual a Vanessa e outros 26 juízes fazem parte, além de 7 economistas, participaram. A matéria foi o direito como instrumento de política econômica. Eu vou explicar o que é isso. Política econômica, geralmente a gente fala de política fiscal, política cambial e política monetária. O direito como instrumento é como as regras mudam o Brasil. Eu vou dar um exemplo, até preparei. Vocês veem isso daqui, uma bola. Dependendo das regras, você pode dimensionar o tamanho da bola, virar um jogo de basquete, virar um jogo de futebol, virar um jogo de tênis, de vôlei, quer dizer, as regras são os que determinam o jogo, né? Obviamente, os jogadores e os juízes são necessários, mas o ponto dessa metáfora é que boas regras fazem bons jogos. Aí, nesse curso de mestrado, os alunos tinham que fazer um trabalho na matéria, mudando uma regra, né? E eu fiquei muito surpreendido. Quer dizer, esse foi um livro não planejado, sabe como existe gravidez não planejada? Foi um livro não planejado, porque eles iam fazer o trabalho de fim de curso. Aí o nível do trabalho veio cada vez melhor, cada vez me surpreendeu muito a capacidade. E quando você como professor sabe, quando os alunos são bons, você pisa no acelerador. E eu mandei ver, comecei, sabe, o que ia ser uma coisa assim, eu fui subindo a exigência. E aí saiu o livro, saiu muito bom, propostas muito interessantes. Eu vou passar a mão para a doutora Vanessa, que ela foi, além de ser uma das melhores alunas do curso, assim, muito boa aluna, ela pode explicar um pouquinho mais da ótica dos alunos, o que foi, e ela mesma tem uma proposta, e só analisando a proposta dela dá para ver o que foi o livro. Doutora Vanessa, you have the floor. Doutora Vanessa, é um prazer tê-la conosco aqui, na Ordem dos Economistas do Brasil. É um tema tão interessante, extremamente importante. É uma ligação entre o direito e a economia. Na essência, o livro trata de políticas públicas aplicadas à sociedade brasileira. Muito obrigada por me receber aqui, professor Manolo, ainda mais em companhia do professor Troster, que é um professor muito querido de todos nós. Para mim é uma honra vir falar aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, na casa de vocês. Eu sou do direito, eu sou magistrada, como o senhor falou agora no início. Então, para mim é uma novidade, estar aqui é uma novidade que me foi proporcionada por essa visão da economia que o professor Troster nos trouxe a todos.
é uma turma de mestrado em Direito, mas em Direito visando justiça e os impactos da justiça na economia. Então, a gente é um estudo do direito, eu não posso nem dizer novo, porque não é necessário novo, mas muito em voga atualmente, que é o afastamento um pouco da dogmática pura, da dogmática jurídica pura, e a análise, o seu intercâmbio com outros ramos e principalmente da economia. A gente não pode mais tomar, é uma turma formada por magistrados e advogados, e a gente não pode mais tomar decisões no campo do direito sem atentar para os impactos econômicos dessa decisão. A gente não pode mais se afastar da realidade. Então, a gente tem hoje decisões que se referem à compra de vacinas, a isolamento, a internação, vaga em SUS, e tudo isso tem impactos no ramo do poder público, nas esferas do poder público, e isso deve ser pensado pelos operadores do direito. Então, o que se propõe nesse livro, cada capítulo se refere a uma proposta de alteração de alguma regra de política pública no campo do direito civil, no campo do direito penal, no campo do direito previdenciário, mas que gere um impacto econômico positivo para a sociedade. Então, a gente tem proposta sobre tribunal do júri, a gente tem proposta sobre audiência virtual, a gente tem proposta sobre drogas, sobre tributação de drogas, tem proposta sobre tributação de robôs, enfim, a gente nem conseguiria aqui no tempo do programa citar uma a uma. E, obviamente, com muita vaidade falo da minha, porque aqui estou a convite do professor para falar sobre isso, que é uma regra de regime previdenciário, que prevê, segundo os cálculos, num período de 20 anos, de 2 décadas, que é relativamente curto para uma proposta política, uma economia de 20 bilhões de reais. Porque hoje a gente tem um sistema previdenciário, não é todo mundo que sabe disso, professor Manolo. Hoje, no serviço público, ninguém que entra mais no serviço público recebe aposentadoria integral. As aposentadorias no serviço público são limitadas ao teto do INSS. Mas a gente tem os funcionários antigos, que poderiam receber acima do teto. Contribuem com um valor acima do teto e recebem acima do teto. A proposta que a gente faz é uma regulamentação que já existe no Serviço Público Federal, que a gente traz aqui para São Paulo, que é regulamentar a possibilidade de migração, ou seja, de você tirar os funcionários que estão no regime antigo, no serviço público, e que ganham acima do teto do INSS, e permitir que eles migrem voluntariamente para o regime novo, ou seja, limitado ao teto do INSS. Isso traz um desencaixe para o Estado imediato, porque você tem uma queda de arrecadação, mas a médio prazo, ao longo de 6 anos aproximadamente, essa curva é invertida e você passa a ter uma economia muito maior do que o desencaixe. E você passa a ter uma economia para os cofres públicos bem considerável. Então, o que a gente faz é uma proposta de projeto de lei para alteração, para a possibilidade dessa migração de regime público. Bem interessante. Bem interessante essa proposta. E imagino que nela deve haver um conjunto de compensações, porque eu sou servidor público já aposentado da Universidade de São Paulo. Continuo lecionando na categoria de professor sênior de maneira voluntária, né? Porque simplesmente é o coração que diz, olha, continua dando aulas, né? E é claro que quando me aposentei, já me aposentei com o valor como inativo. Eu levei o último valor que eu tinha como ativo, né? Porque eu ingressei no serviço público em 1970, oficialmente em 1972, voluntariamente em 71. Tem alguns anos de serviço público. E uma coisa que sempre colocamos na questão dos servidores públicos é que não temos direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não temos direitos ao PIS, não temos direito ao PASEP. É uma vergonha falar que temos direito ao PASEP,
porque depois de quase 50 anos de fé, acabei recebendo 2.000 e tantos reais de PASEP. Mas existe nessa proposta temos alguma compensação, ou seja, devemos ter alguns colegas aí, ou alguns servidores públicos que estão nos ouvindo, e nessa passagem do regime velho para o novo, qual seria o incentivo para o servidor adotá-lo? Na verdade, o que existe é uma possibilidade de cálculo que leve em conta todas as contribuições que foram feitas anteriormente. Então, tudo aquilo que o servidor contribuiu até a data da migração, ele entra para se formar um cálculo para complementar a aposentadoria no final. É um cálculo que chama benefício especial. Benefício especial compensatório. Esses valores que foram recolhidos e não foram utilizados, eles vão servir para fazer um cálculo. Caso a pessoa se aposente no serviço público, ela recebe uma complementação com base naquilo que ela recolheu. Então, quem recolheu durante 5 anos tem um cálculo baseado nesses 5 anos. Quem recolheu sobre 20 anos tem um cálculo baseado nesses 20 anos. E, obviamente, essa migração, ela é facultativa, ela é opcional, é uma opção do servidor. Mas isso tem se mostrado vantajoso tanto para o Estado, porque ele tira do seu rol de aposentadorias as maiores aposentadorias, então gerando um equilíbrio no sistema previdenciário, mas isso também é vantajoso para o servidor, porque o servidor que ainda tem muitos anos para se aposentar, ele quer diminuir o vínculo dele com o Estado. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, professor Manolo, que eu acho importante a gente falar, é o seguinte, o serviço público, o servidor público, paga a aposentadoria, paga a contribuição previdenciária até a morte. Na iniciativa privada, não. Na iniciativa privada, o trabalhador quando ele se aposenta, ele para de contribuir para a Previdência. O servidor público, não. Ele continua recolhendo até a morte. E, além disso, na iniciativa privada, as pessoas recolhem proporcional àquilo que elas vão receber, ou seja, o máximo de recolhimento é aproximadamente 600, 700 reais. No serviço público, não. O recolhimento é proporcional aos recebimentos futuros. Então, a gente tem gente pagando 4, 5, 6 mil reais de previdência. Então, você diminuindo o vínculo com o Estado, você diminui os recolhimentos previdenciários, você diminui as incertezas para o futuro, porque hoje a gente não sabe se o Estado vai ter condições a longo prazo de continuar arcando com as aposentadorias dos servidores atuais. Então, quanto mais a gente diminuir o vínculo dos servidores com o Estado, melhor para o Estado, melhor para o servidor, melhor para a população, melhor para todo mundo. Então, essa é a proposta, que o Estado de São Paulo, inclusive já existe previsão na Constituição de São Paulo, o que não existe é a regulamentação. O que a gente propõe é um projeto de lei que regulamente uma previsão constitucional. E você fazendo isso, o setor público, né, a gestão governamental de agora, ela permite que você vá tirando aos poucos e vá diminuindo cada vez mais o déficit do sistema previdenciário. Bom, é um tema, hein, Troster? É um tema bastante interessante e atual, né, sobre as finanças públicas. De fato, doutora Vanessa, nós, servidores públicos, eu estou na inativa, embora continue lecionando, de um ano para cá houve uma mudança na Previdência, uma reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo, e a nossa alíquota de contribuição aumentou sobremaneira, viu? Aumentou sobremaneira. Penso eu que deve estar em torno de uns 16%, 17% ou 18% do valor, enfim. Ela é calculada por faixas etárias, mas a média é de 15%, 14,5%, 15%, o que não ocorre na iniciativa privada. Olha, essa questão que a doutora Vanessa está colocando é extremamente importante, bem que ela colocou. Algo tem que ser feito para não colocar em risco as aposentadorias futuras. Estamos indo para uma situação de muitas dificuldades para o próprio setor público.
ele precisa de dinheiro para alocar em políticas públicas que beneficiem a sociedade de maneira geral, mas sabemos, por outro lado, que a folha de pagamento do servidor público ela é muito forte, é muito importante na questão orçamentária, não só do Estado, mas do município, enfim, e também a nível federal. Então, é um trabalho muito interessante esse que a doutora Vanessa está dizendo. Muito interessante e muito importante. Eu faria dois comentários. O primeiro é que você faz... mostra, doutora Vanessa, essa é a capa do livro. Manolo. O direito como instrumento de política econômica. É muito interessante esta relação. Além desse texto que trata de orçamento público, a gente tem sobre audiências, a gente tem sobre tributação. É um livro muito interessante e gostoso de ler, até porque o professor Troster, que é o nosso editor, não deixou ninguém enrolar, ninguém fazer textos longos, ninguém fazer textos cansativos. É um livro gostoso de ler, tem várias propostas aí que eu acho que a Ordem dos Economistas pode abraçar e nos apoiar para colocar em prática. Sem dúvida, doutora Vanessa, já estamos apoiando no dia do lançamento, previsto para o dia 19 agora de agosto, né? E conte conosco. Até porque nós aqui da Ordem dos Economistas do Brasil estamos empenhados em trabalhar, em analisar, em discutir um conjunto de temas extremamente relevantes do ponto de vista social. Por exemplo, a título apenas de exemplo, participamos como Ordem dos Economistas, participamos ativamente, junto com a professora a doutora Cláudia Lima Marques, sobre a lei do superendividamento. Acabamos fazendo alguns pareceres, estamos agora calculando qual seria o nível mínimo de existencial, estamos ajudando os PROCONs, principalmente o PROCON de São Paulo, o IDEC, e estamos em vários temas sociais também muito interessantes, que nesse momento estamos para analisar a questão fundiária, porque houve uma decisão extremamente importante do Superior Tribunal de Justiça com relação às questões relacionadas com o uso capião urbano de uma área lá extremamente importante em Brasília. Faço parte, junto com alguns magistrados, diga-se de passagem, e também com o Dr. Ricardo Sayeg, do Instituto do Capitalismo Humanista, estamos nessa questão social. Afinal de contas, nosso querido professor Troster sabe que a ordem econômica no Brasil ela está fundada na valorização do trabalho humano e na dignidade da pessoa humana. E é claro também nas questões da concorrência, defesa do meio ambiente, enfim, o artigo 170 da Constituição, o artigo 1º da Constituição, o artigo 3º e o artigo 5º são artigos extremamente importantes do ponto de vista das políticas públicas que podem ser adotadas em benefício de uma parcela bastante significativa da população. Mas eu estou falando demais, é você que tem que falar, Troster. Me diz aí algum outro artigo. Você chegou a escrever algo, Troster, ou só orientou? Eu também cheguei a escrever, mas só complementando o que a doutora Vanessa colocou, é muito bom porque você mudando a lei, você ajuda o funcionário público, você ajuda o Estado brasileiro, você consegue ajudar as duas partes por um problema de falta de sincronização. Quer dizer, a lei que foi boa no primeiro momento, quando você tinha muitas pessoas trabalhando e poucas aposentadas, mudou e as perspectivas não são boas.
Então, quanto antes você faz a mudança, melhor para o Estado, melhor para os funcionários. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Previdência Federal, que demoraram muito. Em vez de você ter feito a reforma 30 anos atrás, teria sido muito mais fácil de fazer agora. Então, não só é importante e relevante, como uma medida urgente. Eu fiz um artigo, né? O meu foi sobre o setor bancário, cada artigo tinha que ter uma proposta. Então, nesse sentido, eu falava, essa ideia de que o livre mercado vai levar uma eficiência paretiana para os economistas, né? Não é verdade. Isso, você tem falhas de mercados, tem uma série de distorções que mostram que você tem equilíbrios perversos. E o segundo ponto é que o paradigma do sistema financeiro atual é da época da moeda inflacionária. Você ainda continua com indexação, compulsórios, tributo crédito, tudo isso que não faz nenhum sentido no Brasil de hoje. Mas tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, uma das juízas falou, olha, tem várias que estão sobrecarregadas de trabalho e outras que não têm quase nenhum processo, tem muitos poucos processos. Por que não realocar os recursos humanos de acordo com a quantidade de processos que as varas têm? Algo que é mais ou menos óbvio para um economista, e talvez não seja tão óbvio, mas só essa medida vai dar um judiciário, com a mesma quantidade de gastos, vai dar um judiciário mais eficiente para todo mundo. Quer dizer, você mudar um pouquinho a alocação, quer dizer, só fazer uma continha de três simples, e você melhora a vida de todo mundo. E começar um pouquinho mais, quer dizer, você na tributação, eu queria contar 3 casos interessantes. Uma juíza, doutora Tereza Magalhães, ela falou, bom, a proposta dela foi mesma renda, mesma tributação. Aí ela parou para pensar, opa, eu vou ter que pagar mais imposto de renda com isso? É verdade, ela falou, mas eu estou disposto a pagar mais imposto de renda para ter mais justiça. Não é justo que alguém com a mesma renda seja tributação diferente. E isso que você está discutindo agora em Brasília, como é que faz a reforma do imposto de renda? Ela fala, é muito simples, mesma renda, mesma tributação. Você põe as alíquotas, todo mundo paga a mesma coisa. Hoje, um profissional liberal como eu paga muito menos imposto do que um assalariado. Isso não é justo. Está errado. Todo mundo, mesma renda, mesma tributação. O que é muito bom, né? Quer dizer, aí tem um promotor que fez parte do curso, o doutor Fernando, ele pegou e falou, olha, no tribunal do júri, muitas vezes são postergadas essas audiências, quer dizer, você mobiliza muita gente, cada audiência, ele é criminal, você mobiliza muita gente para cada sessão, aí falta um deles, aí você tem que postergar a sessão, você perde muito dinheiro. Não seria mais interessante fazer algumas dessas entrevistas virtuais à distância? Olha, isso resolveria muita coisa, algo que você não vê, mas assim, com a mesma quantidade, com menos recursos, você teria uma justiça mais rápida e mais eficiente. Então, a ideia é você começar a pensar o Brasil, será que essas regras estão certas? Por que será que, se mudando as regras, a gente não consegue resultados melhores? Não sei se a doutora Vanessa quer complementar. É isso, são regras simples, são propostas de alteração legislativa simples que podem ser colocadas em prática de forma imediata e que geram efeitos econômicos positivos. Excelente, excelente. Eu vou pedir um segundinho para o nosso telespectador, nossa telespectadora e o nosso economista, e já retornamos. O que nos move nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar.
Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a honra de dar as palavras finais para o professor Roberto Troster e, na sequência, para a doutora Vanessa Mateus. Professor Troster, suas considerações finais. Muito obrigado. E o trabalho foi tão bom que a gente agora está fazendo um outro trabalho sobre inadimplência. O Brasil tem mais de 60 milhões de cidadãos e 5 milhões de empresas. Como mudar algumas regras para que isso caia rapidamente? E esse grupo de trabalho está preparando um livro sobre isso, dos quais a doutora Vanessa já escreveu um artigo. Doutora Vanessa, a senhora tem you have the floor. É verdade, vai sair um outro livro e mais uma vez ligado à economia, para onde somos trazidos graças à paixão do professor Troster. Quanto ao primeiro livro, e aliás, já pegando o gancho do segundo, eu não queria deixar de agradecer as minhas colegas, também magistradas, Carolina Nabarro Munhoz Rossi e a Valéria Lagrasta, que foram as duas coeditoras do livro, que tiveram uma paciência, leram todos os artigos, editaram, formataram, foram fundamentais para que esses dois trabalhos pudessem ser publicados. Então, agradeço as duas, agradeço ao professor Troster, agradeço à Ordem dos Economistas do Brasil por nos receber aqui, nos dar esse espaço para discussão de ideias e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, em nome da Ordem dos Economistas do Brasil, a senhora, a doutora Vanessa Mateus e ao professor Roberto Troster. E a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, prezado economista, até o próximo programa.